Boa noite, começando agora esse estudo aqui do capítulo 3 do livro Savage Grace. Sou eu e Natália, e vai ser uma conversa sobre resiliência, né? Como que a gente vive hoje no mundo de forma resiliente frente a todos os desafios que podem vir por aí. O capítulo 3, a gente já falou sobre reconectar, inclusive sobre como que a gente se sente com a perspectiva de um planeta que está sendo destruído e com todos os desafios que isso pode trazer e consequências para a espécie humana e para as outras espécies também. E no capítulo 2 a gente falou sobre a resistência e formas de resistência não violenta ao fascismo. Esse capítulo 3 é sobre resiliência, e eu achei bem interessante, vou até ler aqui a frase de início assim, do capítulo, porque eles colocaram dois textos, né? Um que fala mais ou menos assim, que ser resiliente significa você ter a capacidade de remoldar na forma que você era antes de ter sido deformado. Então, ser emocionalmente resiliente significa que você pode voltar a ficar de pé emocionalmente depois de ter sofrido alguma situação difícil ou estressante na sua vida. Pessoas estressadas experimentam uma enxurrada de emoções negativas muito poderosas, pode incluir raiva, ansiedade, depressão. Algumas pessoas, elas permanecem presas nessas emoções negativas por um período muito longo depois do evento negativo, estressante. Pessoas emocionalmente resilientes, por outro lado, eles são rápidos a se levantar para o seu estado normal, seu estado emocional normal. Essa aqui foi a primeira definição sobre resiliência. E depois a segunda, que é essa aqui, ó, quando não somos mais capazes de transformar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, ele vem falando assim, a gente nunca deve esquecer que a gente deve encontrar sentido na vida, até mesmo quando confrontado com uma situação sem esperança, quando confrontado com um destino que não pode ser mudado. Porque o que significa é ser testemunha do potencial unicamente humano em sua melhor versão, que é transformar uma tragédia pessoal em triunfo, mudar uma previsão, né, um destino negativo de um indivíduo em uma conquista humana. Quando nós não somos mais capazes de mudar uma situação, e aí pensa numa doença incurável, como um câncer em estado terminal, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? Esse segundo vem de um livro chamado Man's Search for Meaning, que parece que é sensacional. Eu já encomendei esse livro, quero ler também. E o primeiro é de um livro chamado Definindo Resiliência. Né? E eu também estou preparando um documento assim, com todos os links, com todas as referências aí desse estudo, para depois deixar disponível. Mas então, assim, o primeiro ponto desse capítulo foi justamente falar sobre a resiliência que a gente está pensando aqui nesse livro. Ele é uma resiliência que, sim, está preocupado
em a gente conseguir sobreviver, né? Nesses desafios todos que estão vindo. Mas também uma resiliência da gente conseguir se transformar dentro dessa situação que a gente está prestes a sofrer, né? Com um Uhum. sofrimento terrível causado pelo dano que o ser humano fez ao planeta e modos de governo opressores e autoritários que estão emergindo, né? Sim. Uma coisa que eu pensei ali lendo as definições, né, te escutando também, é que acho que são muitas as possibilidades, né, de considerar a resiliência, assim. Ali, quando o autor fala voltar a um formato original, eu vejo que esse formato original, ele tem uma originalidade, mas que ele nunca vai ser igual, né? Igual a alguma coisa que já foi, por exemplo, retornar, por exemplo, nós como humanidade, que nós possamos retornar a algum estado do que já fomos. E que às vezes é justamente aí que a gente se trava, assim, quando no mundo emergem várias situações de sofrimento, né, de catástrofes mesmo, né, catástrofes naturais, assim, da natureza pedindo socorro, e a gente, de alguma maneira, se a gente se afasta e busca uma normalidade que antes era sentida e não se deixa afetar justamente por esse caos que está acontecendo, e a partir desse caos faz uma transformação que não leva para um lugar para um lugar que já foi, mas nos leva para outro lugar, né? Que é um lugar de transformação, de ação mesmo. A partir daquilo que a gente está sendo afetado, a gente pode ir para outro lugar. Mas tem um autor que eu estou me aproximando bastante agora, que é o Luiz Fugante, e que ele fala dos nossos maus jeitos e dos nossos bons jeitos de extrair algo interessante das situações. Uhum. Talvez a resiliência seja uma forma de extrair das situações um jeito interessante de ação, um jeito interessante de organização que vai gerar algo positivo, assim, né? Uhum. Sim, eu acho que tem uma capacidade também de desafiar a gente a realmente vibrar um tipo de amor, um tipo de compaixão, um tipo de entrega, que no dia a dia a gente não acaba que, né, não vê essa necessidade ou não se sente compelido a isso, né? Porque aquela vidinha lá de normal e tem muito sofrimento no mundo, mas a gente está adormecido a esse sofrimento, né? E é um estímulo, talvez, de, olha, agora essa confusão toda, né? O que resta é abrir o coração e se tornar um ser Uhum, melhor do que você era antes, né? uhum, Com certeza. E aí vem a segunda parte aqui do texto, que é a perspectiva indígena, né? A maneira como as comunidades indígenas, tanto australianas quanto africanas, quanto aqui da América, elas têm uma relação diferente um com os outros e com a natureza, né? Então, a simplicidade e a harmonia com a natureza, eles não se sentem tão distantes quanto nós, né? O ocidental tem uma relação com a natureza de uso. A natureza está aí para ser utilizada, para ser explorada, né? E em muitas culturas indígenas, a relação com a natureza é uma relação de simbiose e de sagrado, né? O rio é uhum, sagrado, o rio Ganges,
o rio para os nativos norte-americanos, os animais, né? Coiote, ou a vaca, ou a águia, o búfalo, todos têm uma natureza sagrada. Que é esse ponto 2 aqui, ó, igualdade de toda vida, aspecto sagrado de toda forma de vida. Esse canine é um termo dos aborígenes australianos, significa uma relação recíproca entre o ser humano e os animais. Uhum. Então, no livro eles falam, olha, quando a civilização colapsar, uma das chaves para a resiliência será uma vida nos modos indígenas, né? Uma vida em comunhão, integrada com a natureza, né? Outra coisa que fala aqui, Natália, quando você quiser comentar, tal, pode me cortar, viu? Uhum. Eu vou Tá bom. seguir. Aqui fala em incorporação radical. Assim, incorporação foi a melhor tradução que eu encontrei. A palavra era embodiment, que é tipo assim, você estar dentro do seu próprio corpo, Uhum. sabe? Você está sentindo e consciente do próprio corpo, né? Então, falou que dentro da nossa cultura tem uma ferida que é essa ruptura entre pensar e ser. E o pensar, que a energia masculina, ela é muito uma energia de fazer, enquanto a energia feminina é muito uma energia de ser, né? De estar dentro do corpo, estar presente, sendo, enquanto a energia masculina, ao invés de ser, é sair fazendo sem essa consciência, né? Então, falou que uma segunda parte aí para a gente ser resiliente é ter essa volta na essência do ser, né? Do que eu sou, qual que é o meu corpo, onde que eu estou e qual que é a minha essência, né? Ao invés de Uhum. sair adoidado fazendo. E aí aqui tem um autor que trabalha com meditação, esse tipo de coisa, né? Que chama Philip Shepherd. Tem um Uhum. livro que chama Novo Eu, Novo Mundo. E parece que o livro é todo sobre isso, né? E tem um site aqui, eu vou colocar no. Você A, mostra o livro, por favor? A no capa do livro? não tem aqui a capa do livro, Ah, porque tá. está lá falando, né? Mas eu posso mostrar Ah, o não, eu procuro site. depois, não tem problema. Não, eu mostro o site aqui, olha, já está até aberto. Deixa eu ver aqui. São Paulo, Philip. Tá vendo aqui o site? Philip Shepherd? Uhum. Uhum. E aí são esses dois livros aqui, ó. New Self, New World e Radical Holiness. Seria assim uma ser integral de forma radical. Então, assim, é um movimento para encontrar a própria essência e para estar sempre consciente, aterrado em si mesmo, né? E aqui tem várias meditações. Na parte final, ele até sugere uma meditação chamada Wakame Meditation, né? Wakame é uma alga, e aí é uma meditação para você ganhar resiliência. Eu procurei aqui no site dele todo, não encontrei em lugar nenhum. Depois que eu comprar o livro, talvez eu consiga aprender essa meditação e passo aí para a turma. Uhum. Vou voltar aqui. Mas esse daí é um segundo elemento, né? Share,
terceiro elemento para resiliência é abraçando a simplicidade e a incerteza. E acho que a sua fala, antes da gente começar a gravar aqui, tem muito disso, né? Simplifique a vida, né? A gente vive uma vida muito complicada, com muitas coisas, muitos compromissos, muitas conexões, muito de tudo. E a primeira dica é simplifique. Simplifique, descolonize do consumismo, né? Passe a precisar menos de coisas, menos de ter dessa estrutura toda. Simplifique. Não precisa disso. Isso daí é uma mudança de paradigma, de mentalidade. A gente falou muito na semana passada, né? No encontro passado. E a outra questão é essa da incerteza, de abraçar a incerteza, né? A gente tem esse negócio de tudo precisa ser planejado, a gente precisa saber onde que vai dar e como que vai ser. E aí, nessa situação que a gente vai viver, de incerteza, se você se apega a essa necessidade de certificado, você pira, você motor funde. Então, é um paradoxo de preparar a própria resiliência, enquanto ao mesmo tempo você vive a vida como se fosse possivelmente o último dia. E pode ser, né? Para morrer basta estar vivo. Então, abraçar essa incerteza, né? O quarto ponto foi comunidade. Importante construir comunidade. Resiliência é impossível sem reconexão. A gente precisa um dos outros desesperadamente e cada vez mais, né? À medida que vai ficando mais complicado, vai ficando mais perigoso, vai ficando mais ameaçador o mundo por causa de mudança climática, o governo, o que quer que seja, a gente vai precisar trabalhar essas comunidades juntos, né? E aí é o desafio de viver de uma forma harmoniosa uns com os outros, né? Quem já teve experiência assim de ecovila, de comunidades intencionais, sabe que o que pega mesmo é a convivência, né? Eu nunca tive, mas eu já tive experiências de morar com outras pessoas, né? Tipo república, e, e é um desafio, né? Então a gente tem que aprender a viver em comunidade, né, abrindo os corações, expandindo a nossa capacidade de demonstrar compaixão, paciência, e ir além do individualismo imposto pela colonização. Isso inclui, talvez, até mesmo formas de governança, né? Sim. Uma coisa que eu pensei é que, por exemplo, você falou de colonização, né? Eu vejo assim que o próprio processo industrial do mundo, a maneira como as sociedades foram se desenvolvendo, assim, né, do próprio consumismo ter sido tão fortemente desenvolvido nesses tempos, né, e eu vejo que o consumismo e essa fabricação de tudo, de tudo, ela traz algum certo tipo de nivelamento, digamos assim, de massificação das pessoas mesmo, assim, né? Porque todos os seres humanos são muito diversos, mas aí a indústria, o consumo, né, traz produtos, ofertas que, que as pessoas talvez acabaram se conhecendo muito por isso, assim, por um querer ser igual ao outro, ter as coisas que o outro tem, ou ver alguém seguindo um determinado caminho, conquistando coisas e querer conquistar também. Só que essas coisas, no nível do ter, né, são, além de serem insustentáveis, né, nunca preenchem, né, o ser humano
de sentido. Mas tem algo no consumismo e nessa lógica aí que a gente vem vivendo, eu acho que é uma lógica de igualar as pessoas. E aí, quando a gente vai falar de convivência, a gente se choca com uma questão contrária, é que as pessoas não são iguais. Não existe uma igualdade, que se fica tanto buscando por uma igualdade, mas é justamente na diversidade, no aprender a conviver com a diversidade. Porque eu vejo até, nunca morei em uma ecovila, assim, mas já morei com várias pessoas também, né, em lugares com várias pessoas vivendo várias experiências, e creio que tem algo assim, por exemplo, as pessoas se juntam em favor de um ideal, de algo em comum. Só que além daquilo em comum, existe a diversidade de cada pessoa. E aí vem esse choque da convivência, que eu descubro que o outro não é igual a mim, que ele é diferente. E aí o que eu faço com isso? Eu vou querer mudar ele? Ou eu vou aprender a lidar com isso, né? E eu acho assim que até esse choque do diferente, né? Poxa, eu gosto de lavar a minha louça logo depois, o outro ele gosta depois de comer, ir fazer não sei o quê, no outro dia lavar, né? E aí vem o choque. Uhum. Isso é tão rico, assim, na hora é horrível, né? Vai reclamando e tal, mas esse processo daí é tão rico de a gente aprender como se comunicar com o outro para expressar a nossa necessidade de uma maneira não agressiva, que o outro também não vai se fechar e ficar na defensiva, mas vai ter o espaço para, né, ouvir e conseguir dar uma resposta também expressando sua necessidade, né? Isso é muito difícil, né? Uhum. Tem técnicas para isso, né? Comunicação não agressiva e tudo mais. Para aprender isso, é mais fácil se aprender na experiência, levando porrada e vendo o que funciona ou não funciona, do que lendo um livro, né? Uhum. Sim. Ou talvez seja os dois, a teoria e a prática, mas enfim. Sim. A integração. Agora isso me lembrou também, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para te mostrar. Esse livro daqui, olha, é a Comunidade Abundante. Né? Uhum. Ele fala justamente isso, como que a nossa sociedade ela passou de uma sociedade que era baseada em comunidade e família. Então, quando as pessoas precisavam de algo, elas se socorriam no vizinho, e passou a ser uma sociedade de consumo em que cada um é super especializado em alguma coisinha. Então, o dentista, ele só sabe, né, cuidar de dente. O outro só sabe ser professor, outro não sei o quê. E aí tem o comércio entre isso, mas baseado no mercado e não mais baseado numa economia de amizade, né, de comunidade. Uhum. Então, antes, assim, as pessoas precisavam saber muito mais e, por exemplo, seu familiar ficava idoso, não era no asilo, né? A criança não é na escolinha, é a própria comunidade que cuida, né? E ia trazendo esses laços entre a comunidade e a resiliência, né? Agora, se a gente vive num mundo que, de repente, tem um colapso financeiro e acontece igual na Venezuela, o dinheiro já não vale mais nada, inflação desenfreada e os supermercados vazios, né? Em quem que a gente vai depender se a gente não tiver comunidade, não tiver esses Uhum. laços de, olha, eu não tenho dinheiro, mas você é meu compadre, então eu sei que eu posso contar com você
de qualquer maneira, né? E vice-versa. Então, é esse tipo de relacionamento que o livro apresenta como uma forma de ser resiliente. E a outra Sim. forma, então, é essa aqui de relações sagradas, amizades sagradas, né? Da gente ter amizades realmente num nível tão profundo que eles chamam de amizades sagradas. E também chama de evolutionary love, né? Um amor evoluído, um amor entre os humanos. E aí são 7 premissas que eles colocaram para que haja essa relação desse tipo, né? Ambos devem estar imersos em uma devoção profunda e passional ao sagrado. Ele coloca que é muito importante esse misticismo, da gente crer que existe algo divino, sagrado, feito de amor, maior que a gente, que cria esse laço entre a gente, né? Uhum. Segundo ponto, mestres de solitude, solitude diferente de solidão, né? De você estar ok sozinho com você mesmo, né? Uhum. Um processo aí de sentir bem nesses momentos, né? Uhum. O terceiro ponto, igualdade de poder. Então, um relacionamento de está falando beloved relationships. Eu traduziria como de compadre e comadre, né? Uhum. Centrado no sagrado, ambos tomam conta das sombras um dos outros. E eu acho que cai muito aí nessa atividade que você faz e se sente chamada, né, Natália? De achar Uhum. a essência da pessoa, né? E, e aí ele fala muito de trabalhar sombras. As sombras são a Uhum. parte do nosso ego que a gente não consegue enxergar, né? E muitas vezes a gente vai enxergar no outro, Uhum. telhado, né? Então, poxa, eu odeio essa pessoa, ela faz isso assim, assim, assado, né? É exatamente Uhum. eu não consigo enxergar em mim, porque eu não gosto em mim, que eu vou enxergar na outra pessoa e reclamar, né? Então, Uhum. é um trabalho doído e é um trabalho difícil conseguir enxergar as próprias Uhum. sombras. No livro, ele fala Exatamente. que essas relações sagradas são relações em que a gente é amigo, tem uma amizade tão profunda que você vai me ajudar a enxergar a minha sombra e eu vou te ajudar a enxergar a sua. E para Uhum. isso, a gente tem que ir de uma maneira muito respeitosa, né? Cheio de compaixão, de paciência, né? Eu sinto isso daqui com a minha esposa. Eu, eu acho que ela consegue enxergar bem minhas sombras e ela aponta, na maioria das vezes, de uma maneira respeitosa, né? E eu tenho aprendido muito com isso, Uhum. mas absolutamente essencial. 6, ter a coragem de encarar as mortes que levam ao renascimento, né? Que é o término das coisas, vou deixar de ser assim, né? Vou desapegar de algo. E o sétimo, que não há exclusividade. É um processo de fortalecimento mútuo, né? Então, se outras pessoas vierem para fortalecer também, melhor ainda. Eu estou preocupado com o seu fortalecimento, você com o meu fortalecimento, né? Uhum. Então, não tem aí um espaço para em relação de ciúme, algo assim, né? Então, isso aí é o que eu achei bem interessante aí, que ela fala do relacionamento que a gente deve construir entre a gente para se tornar resiliente. Uhum. É que são relacionamentos onde existe colaboração mesmo, né? Não uma dependência não uma dependência assim criada e que
se alicerça no outro, assim, né? Mas numa colaboração entre as pessoas, para que dessa relação sempre surjam aprendizados, né, para ambas. E isso vai, eu costumo dizer assim que depois quando a gente começa a olhar para tudo isso, não tem volta, né? Não tem mais volta, porque é isso, todos os nossos incômodos, todas aquelas questões assim que a gente sente que de algum jeito pode ou se inclina para se endereçar para outra pessoa, a gente já captura aquilo e fala, opa, deixa eu olhar isso aqui em mim. É. O outro ponto é justamente da sombra nas relações. Uhum. Então, a gente fala de, bem, necessário esse trabalho constante de curar a própria sombra, de, né, buscar enxergar a própria sombra e, principalmente, ser dono da própria sombra, né? E aí vem aquele processo do espelhamento, que você está vendo no outro, a Uhum. tomada de consciência de, opa, peraí, deixa eu encontrar a sombra em mim e deixa eu ser dono dela. Assim, quando acontecer algo que me traz, né, me deixa exaltado, ao invés de eu apontar o dedo para o outro e falar assim, opa, eu estou exaltado porque você fez isso, isso e aquilo. Uhum. Assuma que essa sombra é sua e você está exaltado por algo que é seu, né? Então, esse é um outro ponto aí da, da resiliência. Ajuda a transcender a ilusão de que somos justos e ser empático com o opressor. À medida que a gente vai trabalhando essa sombra, a gente vai mudando a maneira que a gente se enxerga, né? Então, Uhum. deixa de se enxergar como, ó, eu sou o certo sempre, né? Eu sou o bambambam porque eu votei em fulano, porque eu ajudo não sei o quê, porque eu sou assim. E enquanto você for o bambambam, você não consegue se conectar com quem não é bambambam, né? Enquanto Uhum. você acha que você é o macaco da bala chita lá porque votou em X, você não consegue, Uhum. né, ser empático com quem votou em Y. Então, Aham. passa muito nesse trabalho de trabalhar a sombra. E isso vai fazer com que a gente tenha relações mais harmônicas, não violentas com os outros, né? A gente sair do pedestral e conseguir esse relacionamento, vamos dizer assim, de um lugar mais honesto, né? Mais íntegro com a gente Uhum. mesmo. Relação com os animais, isso aqui foi algo também que ela falou, como os animais como mestres espirituais. Eu vi outro dia uma animação no Facebook bem interessante, né? A pessoa sai e aí encontra alguém toda irada, né? Ela vai, ajuda lá, aí ela pega um pouco de, de, desse escuro, né? Do, fica um pouco contaminada com isso. Depois tem outra pessoa lá querendo suicidar, ela vai, ajuda, absorve um pouco disso, né? No final do dia estava toda carregada, cheia de energia negativa. Você, como terapeuta, deve saber muito bem, né, como que a gente vai absorvendo. Uhum. E aí vem o cachorrinho, abraça lá o cachorrinho e limpa aquilo tudo, né? Então, Uhum. essa relação com os animais fala que tem toda essa questão de como eles conseguem mudar a nossa frequência, né? Sim, transmutar, né? Transmutar, até mesmo dar muitos exemplos aqui de como os animais são utilizados em... Ai, que linda! Quem que é esse ou essa? Essa, a Essa Iris. Iris. Transmutadora, olha, minha companheira ela. Que legal.
fala muito assim do trabalho que é feito com animais em terapia, né? De, Uhum. no caso do livro, pessoas que tiveram um estresse traumático por causa da guerra, mas hoje é aplicado em vários contextos. Então, esse relacionamento de proteção de cura via animais, a resiliência e a mãe, né? Aqui, ele fala da mãe nessa energia do sagrado feminino. Uhum. Então, fala que, olha, não é a questão de ser otimista ou pessimista, é a questão do amor em ação, né? E para a gente estar conectado nessa energia do amor em ação, essa imagem da Mãe Divina, que pode ser Nossa Senhora, pode ser Kali, os australianos, aborígenes do Wallaby, ou a Virgem de Guadalupe, né? São várias divindades ou energias aí que têm essa pegada feminina da Mãe Divina. O sagrado feminino e apresenta 5 paixões sagradas da Divina Mãe, que é a paixão pela fonte, a paixão Uhum. por Deus, né? Pela energia cósmica criadora. 2, a paixão pela natureza, esse sentido que nós somos a Terra, né? Aí tem Uhum. também Gaia, não que nós estamos na Terra ou estamos conectados com a Terra, não, nós somos a Terra, o organismo vivo que é o planeta Terra inteiro. Uhum. Paixão pela interconexão, aí faz também uma relação com o conceito budista de Bodhisattva, não sei como pronuncia, mas que é essa ideia que todos os seres estão interconectados, né? Uhum. 4, paixão pela união, corpo e alma, masculino e feminino, união das raças, etnias, países, religiões. É uma visão de mundo e de humanidade sagrada e unida, né? E a quinta paixão sagrada da Divina Mãe seria a paixão pelo serviço e amor em ação, a paixão por fazer. São todas características que colocou assim atrelado a esse arquétipo do feminino, da mãe sagrado, do feminino sagrado, né? Uhum. Sim. Eu vejo a expressão, a expressão de consciência que se manifesta como uma expressão feminina, assim, como uma energia criadora mesmo, né? E é uma criação que ela não é individualista, ela é justamente, ela integra. Ela é uma energia criadora que une mesmo. Tem um estudo muito interessante da, da expressão da consciência feminina e masculina pelas constelações familiares. Você conhece? Constelação familiar, sim. Uhum. E é algo que foi muito interessante para mim, assim, quando eu entrei em contato com isso, de que a energia feminina, a consciência que se expressa através de uma energia feminina, ela é uma consciência que toma forma e que é uma energia de sustentação, enquanto a energia masculina é uma energia de impulso. E para tudo, para toda a criação é necessário, né? Impulso e sustentação. Não tem como pensar uma coisa sem a outra. Um impulso fraco que não sustenta, ele some, ele nem existe, porque ele não parte de lugar nenhum. E uma sustentação que também não tem um impulso que gere algo ali, né? Então é isso. Eu acho que a gente está caminhando para essa integração mesmo, né? Em todos os sentidos mesmo da nossa humanidade. Sim. E quando você falava, me veio duas coisas. Um, que o sistema
capitalista, ele é muito energia do impulso, né? Crescimento, crescimento, Uhum. crescimento. Então, essa energia aí de sustentar, de acolher, de preservar, Uhum. traz equilíbrio, senão Uhum. é o que a gente está vendo hoje. Outra coisa é que eles descobriram aí nesses programas de distribuição de renda, né, igual Bolsa Família e outros, que quando você dá o recurso para a mulher na família, esse recurso é utilizado para a educação dos filhos, para a saúde, é poupado e assim por diante. E isso não acontece quando o recurso é dado para o homem dentro da família. Né? Uhum. Então, tem essa questão também. E a última coisa que me veio foi na igreja que eu frequento aqui, que é uma igreja cristã, protestante, mas com uma visão assim, bem progressiva e acolhedora das diferenças. Né? E, e muitas vezes eles falam sobre Deus usando she and her, né? Usando o pronome feminino, porque afinal de Uhum. contas, quem disse que Deus é homem, né? Uhum. Então, falou, olha, muitas vezes se a pessoa se sentir mais conectada com Deus, considerando Deus sendo uma chi, né, sendo feminino, uma energia feminina, ótimo, se conecte dessa forma. Uhum. Que incrível. É bem legal. Eu acho que para nós, a gente, como a gente está caminhando para essa integração na nossa própria consciência, né, do feminino e do masculino agindo juntos, Uhum. que a gente às vezes ainda fica, mas será que isso é masculino? Será que é feminino, né? Porque ainda é difícil a gente criar até um termo que fale da integração, né? Que não é nenhum nem outro, são ambos integrados ali na sua potência máxima. Acho que Exatamente. é difícil, às vezes, até da gente nomear as coisas ou se referir às coisas, ou até mesmo ao próprio Deus, né? Até essa energia criadora de tudo. Acho que Exato. está caminhando. Exato. E tem também um preconceito, né? Uma rejeição do andrógeno Uhum. na nossa cultura, né? E em outras culturas não é o caso. Parece que uma das tribos nativas norte-americanas, não sei se era Hopi ou ela tinha 5 definições de identidade, né? Homem, mulher e tinha mais 3. Uhum. Então, é tudo criado pelo ser humano, né? Uhum. E aí depois vem uma outra forma também de da gente ser resiliente, é o humor, né? O humor e o sarcasmo como forma de resiliência. O Saturday Live, a Saturday Night Live aqui nos Estados Unidos, que faz paródia política. No caso do Brasil, era o Cacete Planeta, depois CQC, não sei qual outro programa aí que faz esse tipo de. Mas que o humor ele tem um elemento muito grande de tanto de resistência, né, quanto de resiliência. E aí ela cita aqui no livro o caso em que na época do Holocausto, como alguns campos de concentração, os judeus conseguiram sobreviver por causa do humor, né? E acho que eu perdi a Natália. Parece que ela caiu. Bem, eu vou continuar falando aqui sozinho, pois quando ela voltar, eu volto também. Mas já está no finalzinho.
Fala aqui sobre redefinindo a esperança. No livro, os autores colocam a esperança não como algo que a gente tem, mas como algo, uma prática, né? Algo que a gente faz. E aí são 3 passos bem simples. Olhar com clareza para a realidade. Primeiro passo da esperança, você vê realmente o que está na sua frente, né? Enxergar de maneira objetiva o que está acontecendo. 2, identificar o que desejamos, né? Qual que é a direção, os valores que gostaríamos de ver. E 3, darmos passos nessa direção. Então, é bem básico, né? Um diagnóstico, identificação de como que está hoje. 2, para onde queremos ir. E 3, vamos ir nessa direção, né? Acho interessante que esse daí é justamente a teoria da mudança do dia do idealista, né? Desse movimento dos idealistas, que é imaginar, conectar e agir. Então, você vê a realidade, imagina, que seria o passo 2, o que a gente queria que fosse, qual seria o mundo ideal, e conecta um com os outros e age, né? Então, esperança como prática e não como um sentimento. Também desapegar em relação aos resultados. Então, se é uma prática, você não precisa de ter uma probabilidade grande de ter um resultado que você espera, para ter esperança. Você precisa agir dentro dessa prática, né? Inspirações sagradas, práticas sagradas. Olá. Oi? Oi, voltou? Caiu minha internet aqui, desligou tudo. Ah, tranquilo. Foi bem rapidinho aí. Eu estava falando sobre a esperança, e no livro, e fala que a gente deve redefinir o que a gente entende por esperança. Então, esperança, ao invés de ser um sentimento que a gente tem de que as coisas vão melhorar ou que vai ter um resultado apropriado, né? Ele fala que desapegar em relação aos resultados, mas a esperança como algo que você faz, é uma prática. Uhum. Né? E a prática é muito simples, 3 passos. Olhar para a realidade com objetividade, né? Enxergar qual que é o mundo, o que está acontecendo. 2, imaginar ou identificar como que a gente gostaria que fosse, né? Qual que é os valores ou a direção que nos interessa. E 3, dar passo nessa direção, uma prática. E aqui, algo que eu copiei do livro, inspirações sagradas, práticas sagradas e treinamento espiritual, incluindo trabalhar a sombra. Isso nos dá a capacidade de aceitar a vida da forma que é e não forçar uma solução enquanto trabalhamos incansavelmente com uma esperança, sem ilusões, em direção a um mundo mais justo. Então, fala muito assim de independente do resultado, né, do que a gente vai colher das nossas ações, a esperança é isso, é essa prática de identificar como que estamos hoje, identificar onde que a gente quer estar e fazer algo, né, nesse sentido, né? Uhum. Que eu acho, Nathalie, que combina muito com o que rola nesse movimento dos idealistas. É simples assim, né? Imaginar um mundo ideal que a gente quer, conectar com os outros e agir. Uhum. E aqui, esse aqui é o último slide. São algumas práticas sugeridas. No livro, eles recomendam que a gente faça journaling, que é tipo um diário, né? Um lugar que a gente escreva o que a gente está sentindo, expresse por meio da escrita.
E aí ele sugere alguns temas para reflexão. Qual foi a última vez que eu experimentei estar maravilhado com algo, né? Como foi essa sensação e o que acontece comigo quando estou nesse estado? O outro, a mesma coisa, mas quando foi a última vez que eu experimentei essa beleza, né? O que parece belo para mim? E aí, uma prática da gente se comprometer a experimentar pelo menos 5 minutos de beleza hoje. Pode ser por meio de arte, de música, de natureza. Acho que aí é um pouco assim ligado ao tema da resiliência. Para a gente se manter são emocionalmente, mentalmente, a gente deve buscar essa apreciação do planeta, das pessoas, das coisas, né? Deve buscar enxergar essa beleza. Uhum. 3, escreva ou desenhe ou expresse de alguma maneira uma relação com um ou outros animais em sua vida, como os animais abriram seu coração, como era seu relacionamento com eles, como esse animal foi um mestre espiritual para você. 4, escreva sobre um momento em sua vida quando você foi forçado a fazer alguma mudança brusca. Perdeu um emprego, foi obrigado a sair de casa, né, alguma coisa assim. E como que você reagiu a essa situação? E aí pede para não fazer um julgamento de se o que você fez foi bom ou ruim, mas notar o que te serviu e o que não te serviu da forma que você reagiu a esse choque, né? Uhum. E o último ponto, a prática da gente sempre estar buscando fazer alguma prática de energética com o próprio corpo, né? Um yoga, tai chi, qigong. Aí ele falou aí do exercício do wakami, que eu não consegui descobrir o que mas me comprometo a buscar e, e passar para a turma aí como que é esse exercício. E aí, esse daí é o capítulo 3 sobre resiliência. Tá devidamente estudado aí. Aí você caiu de novo? Uhum. Você caiu quando, Natália? Agora, acho que faz um minuto. Então Tava no finalzinho já que você estava terminando de falar do último slide. foi isso aí. Uhum. O último ponto é de fazer práticas energéticas, né? Yoga, Tai Chi, Qigong. Menciona aí o exercício do Wakami, que eu não sei o que é, mas vou Uhum. descobrir e trago. E é isso. Esse daí foi o capítulo 3, né? Se quiser fazer algum comentário, depois a gente fecha aí já a gravação e Uhum. ó. Sim. Eu achei muito interessante tudo. Acho que são elementos, né? Tudo isso que está nesse capítulo são elementos necessários assim, para a gente continuar mesmo. É. Eu tenho, assim, gostei muito do livro, né? Li ele todo e agora estou né, nesse grupo de estudo. Toda vez fazer os slides e tal, eu tenho que ler uma segunda vez com um olhar mais atento, né? E tem muita coisa assim de mudança de práticas Uhum. que é algo que eu quero muito fazer na minha vida. Acho que 2019 eu estou planejando assim, dedicar um tempo grande em me conectar mais com o meu próprio corpo, fazer mais práticas energéticas, construir comunidade, Uhum. simplificar, vários desses aí, né? Aí vai ser uma Sim. outra jornada para me tornar mais resiliente. Uhum. Sim, com certeza. Eu, eu
vejo, assim, que, que eu já nem sei se isso é uma escolha, sabe? Se a gente fazer isso, se é uma escolha. E, de algum jeito é uma escolha, mas é tão necessário e a cada dia a gente percebe, né, a urgência da gente ver que é necessário mesmo, assim. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, tem muita coisa para ser transformada. Então é muito trabalho também. É, nesse ponto aí de comunidade, Natália, quais você considera que são suas comunidades, assim, hoje? Hum, comunidades de interação, você diz? Eu acho que comunidades de resiliência, né? Ah, sim. Então, vamos dizer assim, nesse sentido aqui do livro, né, de talvez pessoas que estão na mesma consciência, Uhum. tentando entender como que dá para navegar esses tempos de hoje e talvez até tentando reverter um pouco, né, o processo aí de destruição do planeta. Sim, sim. É, eu vejo que algo que foi se criando na minha vida, que minha vida foi se criando também a partir disso, foi que quando eu vim para o Rio, eu me abri muito mais para a experiência da consciência mesmo, da espiritualidade, assim, né, do que... Eu não gosto muito dessa palavra, assim, porque eu creio que tudo é espiritual, né, tudo é sagrado, toda experiência, mas de, de justamente de trazer para minha vida o olhar para o sagrado, assim, e viver uma vida sagrada. E aí eu... Legal. Então, aqui terminou as práticas sugeridas. Para amanhã vai ser o próximo, tem o próximo capítulo, que é bem pequenininho, sobre regeneração, o legado do amor em ação, que vai ser na terça-feira, e depois o último vai ser dia 19, na quarta, e a gente encerra esse estudo aí desse livro. Então, tá bom.